Quando os helicópteros S-145 começaram a descer sobre o garimpo de Dorlim em 2012, gendarmes da elite francesa faziam rapel das aeronaves esperando resistência comum de garimpeiros ilegais. O que aconteceu nos segundos seguintes foi inédito na história da Guiana Francesa. Disparos de fuzil vieram da mata fechada, precisos e mortais. 2 gendarmes morreram durante a descida, ainda presos às cordas. 3 ficaram feridos, um deles paraplégico para sempre. Nenhum garimpeiro havia ousado fazer isso antes, matar forças francesas em operação oficial. Foi considerado ato de guerra. A França declarou caçada sem precedentes ao responsável, Manuel Moura Ferreira, conhecido como Manuelzinho. Um homem baixo, de voz fina, aparência comum, que não intimidava fisicamente, mas que tinha frieza absoluta, controle total do medo alheio e prazer em matar. Esta é a história real de como um jovem do Maranhão se transformou no segundo garimpeiro mais temido da história da Amazônia, superado apenas por Rambo do Pará. Como dominou garimpos onde assassinatos eram rotina, onde corpos eram jogados em poços, onde mulheres eram moeda e ouro era a única lei. E como terminou seus dias não em tiroteio épico, mas sozinho numa cela de prisão, chamando por comparsas mortos, ouvindo helicópteros que não existiam. Se você aprecia conteúdo que investiga histórias reais com profundidade e respeito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Este é um relato que precisa ser conhecido. Os garimpos ilegais da Guiana Francesa são territórios sem lei. Dorlim, Saúl, Maripasoula, Regina, Roura. Nomes que aparecem em mapas, mas que na prática funcionam como países independentes regidos por código próprio. Ficam na fronteira sensível entre Brasil, Suriname e território francês, perdidos na selva amazônica mais densa. Rios estreitos serpenteiam entre árvores centenárias. Trilhas clandestinas conectam corrutelas improvisadas, onde centenas de garimpeiros brasileiros vivem e trabalham ilegalmente. Ali não existe polícia regular, não existe justiça formal, não existe Estado. Existe apenas ouro e violência. O ditado que resume a lei local é simples e brutal: onde o filho chora, a mãe não vê. Significa que você pode fazer o que quiser porque ninguém vai saber, ninguém vai denunciar, ninguém vai vingar. Assassinatos são frequentes, corpos são enterrados em barrancos ou jogados em poços de dezenas de metros. Mulheres são usadas como moeda de troca. Disputas por barranco, por área de extração, por dívidas de ouro, tudo se resolve com balas. Quem sobrevive não é necessariamente o mais forte, mas o mais implacável. Manuel Moura Ferreira nasceu em 1987 em Pinheiro, interior do Maranhão. Não há registros detalhados de sua infância, mas sabemos que desde jovem se envolveu com criminosos locais. Roubos, pequenos crimes que escalaram rapidamente. Foi preso jovem e quando saiu da cadeia tinha mais inimigos que amigos. O risco de ser morto em Pinheiro era real. Então tomou decisão que milhares de brasileiros sem opção tomam: fugir para a fronteira. Seu destino foi Oiapoque, cidade no Amapá que funciona como porta de entrada para os garimpos da Guiana Francesa. Dali atravessou para território francês, onde lei brasileira não alcançava e lei francesa não chegava. No garimpo ninguém pergunta seu passado. Só importa o que você é capaz de fazer, quanto ouro consegue extrair, quão perigoso é se alguém resolver te desafiar. Manuelzinho tinha 1,60 m, talvez menos. Voz fina que não intimidava. Aparência absolutamente comum, o tipo de homem que passaria despercebido em qualquer multidão. Mas tinha algo nos olhos, frieza que perturbava quem olhava diretamente. Era capaz de matar sem demonstrar emoção, de assistir sofrimento sem piscar, de eliminar ameaças com eficiência mecânica. O primeiro duplo homicídio que marcou sua transformação aconteceu numa corrutela cujo nome se perdeu nos relatos. Manuelzinho descobriu que sua mulher estava com outro homem. Não houve discussão acalorada, não houve briga pública. Simplesmente pegou arma, encontrou o casal e executou ambos. Primeiro o homem, depois ela. Friamente, metodicamente. A reação do garimpo foi silêncio total. Ninguém denunciou, ninguém tentou vingança, porque todos perceberam que algo havia mudado em Manuelzinho. Ele cruzara a linha que separa pessoas normais de assassinos,
e, mais perturbador, parecia ter gostado. A partir daquele momento começou a matar não apenas por necessidade, mas porque podia. Relatos atribuídos a ele incluem pessoas que desapareceram após olhar errado, homens levados para a mata e nunca mais vistos, corpos irreconhecíveis encontrados semanas depois. Não pedia, tomava. Alguém tinha barranco produtivo? Manuelzinho simplesmente aparecia com armas e declarava novo dono. Resistência era eliminada imediatamente. Aos poucos, tomou controle de várias áreas de extração, acumulando ouro e poder. Formou bando com homens igualmente violentos. Brabo era braço direito, homem de confiança que executava ordens sem questionar. Havia também Itamar, Maranhão, Cacheado, Baratinha, Caçador. Eram 6 ou 7 homens fortemente armados que impunham terror em raio de quilômetros. Outros garimpeiros pagavam porcentagem do ouro extraído como proteção, ou simplesmente abandonavam suas áreas quando Manuelzinho decidia que queria aquele território. Mas havia rival à altura. Felipinho liderava a gangue que atuava entre Suriname e Guiana Francesa. Era acusado de chacinas, assaltos, execuções, sequestros. Controlava áreas que Manuelzinho cobiçava. O confronto era inevitável. Durante meses houve escaramuças, trocas de tiros, ameaças. Até que aconteceu o encontro decisivo na trilha para Rio Lava. As duas gangues se depararam de frente, não havia como recuar. O tiroteio foi breve, mas brutal. Manuelzinho e seu bando atacaram coordenadamente, usando o conhecimento da mata para emboscar. Quando o silêncio voltou, Felipinho estava morto. 5 de seus comparsas também. Um dos corpos foi jogado em poço de 30 metros, método favorito de descarte no garimpo. A gangue rival se dissolveu. Manuelzinho consolidou domínio absoluto sobre aquela região dos garimpos. Tornou-se lenda, nome sussurrado com medo, figura que iniciantes aprendiam a evitar. Mas enquanto Manuelzinho construía império de ouro e sangue, França preparava a resposta. Garimpos ilegais eram um problema crescente. Destruíam meio ambiente, roubavam recursos que deveriam beneficiar mineradoras legalizadas, criavam zonas sem lei em território francês. Em 2012, o governo lançou Operação Harpie, maior investida contra garimpo ilegal já feita. Envolveu Gendarmerie Nationale, Polícia Francesa, apoio das Forças Armadas. Tinham helicópteros S-145 e Puma, tropas de intervenção fortemente armadas, equipamento militar de primeira linha. O objetivo era claro: expulsar brasileiros, destruir infraestrutura, retomar controle. A situação antes da operação era crítica. Garimpeiros haviam incendiado veículos de mineradoras autorizadas, expulso funcionários, montado barricadas em estradas. Estavam fortemente armados e dispostos a defender território que consideravam seu. Autoridades francesas sabiam que haveria resistência, mas não imaginavam o nível. O ataque em Dorlim foi planejado como demonstração de força. Helicópteros desceriam, gendarmes fariam rapel, cercariam área, prenderiam lideranças. Era tática testada, eficiente, mas não contavam com Manuelzinho. Quando helicópteros apareceram sobre garimpo, ele e seu bando estavam posicionados na mata circundante. Tinham fuzis, não apenas pistolas ou espingardas comuns. Esperaram gendarmes começarem descida de rapel, momento de máxima vulnerabilidade. Então, abriram fogo. Foram disparos precisos de quem sabia atirar, que conhecia exatamente onde mirar. 2 gendarmes foram atingidos fatalmente ainda nas cordas. Corpos ficaram pendurados, enquanto helicópteros tentavam manobras evasivas. 3 outros levaram tiros, ferimentos graves. Um ficou paraplégico, preso à cadeira de rodas pelo resto da vida. Foi massacre rápido que mudou a natureza da operação. Não era mais despejo de garimpeiros ilegais, era guerra. França nunca havia perdido membros da Gendarmerie dessa forma em seu próprio território. Humilhação era intolerável. O governo reagiu com fúria, declarou estado de sítio em Regina, bloqueou estradas, rios, trilhas. Helicópteros de guerra patrulhavam constantemente, lanchas rápidas cruzavam rios, tropas armadas revistavam cada barraco. Ordem oficial mudou de capturar para neutralizar. Se reagirem, eliminem. Era licença para matar. Manuelzinho se tornou o homem mais procurado da França em 2012. O problema era que não havia foto oficial dele inicialmente.
Reconhecimento era por relatos por descrição física vaga. Homem baixo, voz fina, cicatriz no braço. Podia ser qualquer um. Manuelzinho e seu bando tentaram escapar pela selva, usando trilhas que conheciam, mas pressão era intensa demais. Helicópteros sobrevoavam dia e noite, tropas terrestres avançavam metodicamente. Decidiram fugir para Brasil. Rota seria Dorlim, depois Rios até Regina, de lá tentar conseguir barco maior. Durante fuga, cometeram um erro que facilitaria captura posterior. Tentaram roubar barco de pescadores para atravessar rio mais rápido. Houve resistência, Manuelzinho e Brabo atiraram. 2 pescadores ficaram feridos, sobreviveram para identificar agressores. Conseguiram finalmente cruzar para Oiapoque, território brasileiro onde França não podia perseguir diretamente, mas Brasil havia sido alertado. Manuelzinho não imaginava que seria tão fácil rastreá-lo. Pensou que chegando a Macapá estaria seguro. Plano era ir para Santana, depois Santarém, talvez Itaituba, onde tinha contatos. Ou voltar para Maranhão depois que situação esfriasse. Cometeu o erro fatal de usar táxi. Polícia brasileira, cooperando com franceses, monitorava as chegadas de Oiapoque. Quando Manuelzinho e Brabo entraram num táxi em Macapá, foram seguidos. Não perceberam vigilância até ser tarde demais. Em 27 de julho de 2012, menos de um mês após massacre dos jandarmes, BOPE do Amapá cercou o local onde estavam. Renderam-se sem resistência, sabendo que tentativa de confronto seria suicídio. Foram apreendidas pistolas Glock com ambos. Durante prisão, policial brasileiro fez comentário que Manuelzinho nunca esqueceria. Sorte sua não ter sido capturado pela polícia francesa. Significava que se França tivesse pegado ele primeiro, não haveria julgamento. Seria eliminado como ameaça. No interrogatório, Manuelzinho admitiu friamente ter atirado nos jandarmes. Não demonstrou arrependimento, não inventou desculpas. Respondia perguntas com monossílabos, mantendo mesma expressão vazia que aterrorizava no garimpo. Era como se matar 5 policiais franceses não fosse mais significativo que qualquer outro homicídio que havia cometido. Psicólogos que o avaliaram descreveram personalidade antissocial severa, ausência de empatia, prazer em exercer poder sobre outros através de violência. Brabo também foi preso e posteriormente condenado a 130 anos de prisão em maio de 2022. Outros membros do bando foram mortos em confrontos, presos ou simplesmente desapareceram na imensidão da Amazônia. Manuelzinho foi enviado para presídio de segurança máxima, primeiro no Mato Grosso do Sul, depois retornado para Amapá. Nos anos seguintes, comportamento dentro da prisão foi surpreendentemente tranquilo. Não causava problemas, mantinha-se isolado. Não tentava liderar facções ou organizar fugas. Era como se fogo que o animava no garimpo tivesse se apagado entre grades de concreto. Colegas de cela relataram que ele falava pouco, passava horas olhando para nada. Ocasionalmente mencionava garimpo, o ouro, a selva. Dizia sentir falta da liberdade absoluta daquele lugar sem lei. A vida na prisão era monótona, cinzenta, sem os picos de adrenalina e poder que viciavam no garimpo. Em janeiro de 2022, 10 anos após prisão, Manuelzinho contraiu Covid-19. Tinha apenas 35 anos, mas sistema imunológico estava debilitado por anos de malnutrição no garimpo, uso de drogas, condições insalubres da prisão. Doença progrediu rapidamente. Nos últimos dias, delirando com febre alta, chamava por Brabo, seu braço direito que estava preso em outro local. Dizia ouvir helicópteros, aquele som que marcou o momento em que tudo mudou. Morreu sozinho numa cela, sem selva, sem ouro, sem os homens que comandava, sem a violência que definia sua existência. A morte de Manuelzinho passou quase despercebida fora do sistema prisional. Não houve manchetes, não houve comoção. Era apenas mais um preso morto de Covid, estatística numa pandemia que matou milhares. Mas nos garimpos da Guiana Francesa, onde lendas são passadas oralmente através de gerações de garimpeiros, seu nome permaneceu. História do homem baixo de voz fina que ousou matar jandarmes franceses, que dominou o território através de terror puro, que foi segundo garimpeiro mais temido da história. A comparação com Rambo do Pará, Márcio Martins da Costa, maior lenda dos garimpos, era reconhecimento do impacto que teve.
Rambo matou dezenas, enfrentou polícias de 3 países, sobreviveu a caçadas que duraram anos. Manuelzinho não chegou a esse nível, mas em 10 anos de atuação deixou rastro de sangue que marcou região inteira. O fim anticlimático, morrendo de doença numa prisão, parece inadequado para figura tão violenta. Esperava-se tiroteio final, emboscada épica, morte em combate. Mas realidade raramente é cinematográfica. Maioria dos criminosos não morre em glória. Morre em celas esquecidas, consumidos por doenças, idade ou violência banal de outros presos. A história de Manuelzinho levanta questões sobre natureza da violência em regiões sem lei. Era ele inerentemente monstruoso, nascido com algo quebrado na psique? Ou Garimpo transformou o homem comum em assassino frio? Provavelmente ambos. Havia predisposição, frieza emocional que o diferenciava. Mas Garimpo ofereceu o ambiente perfeito para essa predisposição florescer. Ali violência não era punida, era recompensada. Matar eficientemente significava controlar território, acumular riqueza, ter poder. Não havia freios morais da sociedade organizada, não havia consequências imediatas. Era velho oeste sem xerifes, selva onde o único predador mais perigoso que você era outro humano igualmente disposto a matar. Sistema criou Manuelzinho tanto quanto ele escolheu ser quem foi. Garimpos continuam existindo, talvez menos abertamente após a Operação Arp, mas ainda funcionando nas sombras. Ouro continua sendo extraído ilegalmente, destruindo o meio ambiente, enriquecendo poucos, matando muitos. Histórias como o de Manuelzinho se repetem com nomes diferentes porque a estrutura permanece. Enquanto houver ouro e ausência de Estado, haverá violência. A França nunca esqueceu a morte dos gendarmes. Operação ARPI continuou por anos, destruindo bilhões em equipamentos de garimpo, prendendo centenas. Mas não conseguiu eliminar completamente garimpo ilegal. É problema que ressurge constantemente, hidra que cresce nova cabeça quando uma é cortada. Brasileiros continuam cruzando fronteira, atraídos por promessa de riqueza rápida, dispostos a arriscar vida em selva sem lei. Poucos ficam ricos, maioria sobrevive precariamente. Alguns morrem de doenças tropicais, acidentes ou balas. E ocasionalmente surge figura como Manuelzinho, alguém que não apenas sobrevive, mas domina através de violência superior. O legado de Manuelzinho é ambíguo. Para autoridades brasileiras e francesas, era criminoso perigoso que finalmente foi neutralizado. Para vítimas e famílias de quem matou, era monstro que merecia destino pior que morte por doença. Mas para alguns garimpeiros, especialmente jovens que chegam cheios de ambição, é exemplo de quão poderoso você pode se tornar se for implacável o suficiente. Romantizam violência, ignoram o sofrimento causado, veem apenas poder e ouro. É perpetuação perigosa de ciclo que garante que sempre haverá próximo Manuelzinho. A voz fina que não combinava com brutalidade tornou-se parte da lenda. Garimpeiros contam que ouvi-lo falar pela primeira vez era desconcertante. Esperavam voz grossa, ameaçadora. Encontravam timbre quase feminino que fazia rir até verem olhos. Então percebiam que a aparência enganava mortalmente. Era lição sobre não julgar perigo pelo óbvio. Selva ensina isso constantemente. Cobra mais venenosa não é sempre maior, é frequentemente pequena, camuflada. Manuelzinho era predador humano camuflado em corpo comum. A caçada internacional que se seguiu ao ataque dos helicópteros mostrou que mesmo em territórios sem lei como o garimpo, há limites que não podem ser cruzados impunemente. Você pode matar garimpeiros rivais que o sistema ignora, pode eliminar testemunhas, roubar, controlar através de terror. Mas matar representantes de Estado soberano europeu traz resposta desproporcional. França mobilizou recursos que nunca usaria para garimpeiros comuns. Manuelzinho cruzou linha invisível e pagou o preço. Não morreu em tiroteio como talvez preferisse, mas perdeu liberdade que valorizava acima de tudo. 10 anos em gaiola para homem acostumado à imensidão da selva foi tortura psicológica, talvez pior que morte rápida. O fato de chamarem Brabo e ouvir helicópteros no delírio final sugere que aqueles eventos marcaram profundamente. Eram momentos definitivos. Brabo representava poder que tinha,
Helicópteros representavam um momento em que tudo desmoronou. Morrer revivendo ambos foi final apropriadamente trágico. Hoje, mais de 10 anos após sua prisão e 2 após morte, Manuelzinho é quase esquecido fora de círculos específicos. Mas a história permanece relevante como exemplo extremo de como seres humanos podem se transformar quando removidos de estruturas civilizacionais. Não era super-homem, era apenas homem com capacidade reduzida de empatia, colocado em ambiente onde isso era vantagem evolutiva. Prosperou exatamente porque era capaz de fazer o que outros hesitavam. No garimpo sem lei, consciência é desvantagem, remorso é fraqueza. Manuelzinho não tinha nenhum dos dois. Isso o tornou rei temporário de Reino Infernal, até que Reino Maior decidiu que era hora de terminar seu reinado. A lição final é sobre impermanência de poder construído sobre violência. Manuelzinho pareceu invencível no auge, dominando o território, eliminando rivais, desafiando até forças francesas. Mas todo império de violência eventualmente cai. Você não pode aterrorizar indefinidamente porque sempre surge força maior ou erro fatal. Morrer sozinho, doente, em prisão, é destino comum de muitos que escolhem caminho da violência absoluta. A glória é temporária. As consequências são duradouras. Que a história de Manuel Moura Ferreira, o Manuelzinho, sirva de alerta sobre custos reais do poder conquistado através de sangue. Não há final feliz quando fundação é terror. Apenas questão de tempo até a estrutura desmoronar, deixando apenas memórias de violência e vidas destruídas, incluindo a própria.